Bancos tradicionais e digitais, corretoras, gestoras e consultorias de valores imobiliários e agentes autônomos, sobretudo agentes autônomos, apostam cada vez mais nas mídias sociais para poder falar com o seu público, sejam clientes atuais ou futuros investidores. A aproximação das instituições com os influenciadores é um movimento natural e que se intensificou nos últimos anos. Engana-se quem pensa que os influenciadores digitais são todos iguais. Ainda que os investimentos sejam uma paixão compartilhada, há diferenças importantes entre as pessoas e mesmo entre os assuntos tratados. Para você ter uma ideia, o alcance desses influenciadores chega a 39 milhões de perfis todos os meses, de acordo com uma pesquisa feita pela Anbiba neste ano. Para falar desses verdadeiros agentes da transformação que estão mudando a forma como os brasileiros investem, eu recebo aqui Murilo Duarte, fundador do Favelado Investidor e do podcaster do Favela Invest, William Ribeiro, CEO da Dinheiro.com Você, e o Fabrício Guerato, financista do portal 1 Bilhão Educação Financeira. Agora sim, estamos aqui no estúdio com essas três feras aqui que eu acabei de introduzir e o Leandrão que está aqui comigo. Okay, obrigado pelo convite. Beleza? Parabéns pelo evento. Vamos falar desse assunto que a mim muito motiva, afinal de contas, né? Temos aqui, eu fui contar, tá? Olha só, eu fui contar o número de seguidores, tudo aqui nesse estúdio aqui, cara. Nós estamos falando aí para próximo de quase 2 milhões de seguidores, se juntar todo mundo aqui, todas as redes sociais. Ou seja, olha o impacto que a gente tem aqui nessa turma, né? Muito legal estar aqui, Fabrício, William, grande Murilo, Favelado Investidor, muito legal tê-los aqui. E o assunto do momento, né, a importância, né, a maneira como os influenciadores vão, né, tendo esse papel de agente transformador, né, de levar a informação para os investidores. No painel anterior, a gente estava falando de tecnologia, das plataformas, né, e da abundância dessa tecnologia, da maneira como as pessoas hoje conseguem acessar as informações. Ok quanto a isso, está aí, está abundante, mas o papel do influenciador é aquele para traduzir, é aquele para poder esmiuçar e levar exatamente a informação que a turma precisa, né, daqueles seguidores precisam para o seu dia a dia. Então, ó, vamos lá, eu vou começar aqui, primeiro com o William aqui. Queria perguntar aqui para você e saber de vocês três, tá? Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Vamos lá, William, eu queria saber desse papel do influenciador, né? Conta pra gente dessa atividade, né, um pouco ali mais ou menos do dia a dia, para você, do processo de criação, né, e para você, como você pega essas informações, né, e evidentemente da onde você as extrai para levar para o seu público. Fala pessoal, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vocês me ouvem bem? Só dá um ok aí para eu saber se está tudo certinho. Ótimo. Ah, ótimo, beleza. Primeiro, obrigado pelo convite da Eleven, e eu quero dizer que é um prazer duplo estar com vocês, porque todos vocês já estiveram no Dinheiro com Você. Eu sou muito honrado de ter vocês como amigos, todos vocês aqui desse painel. Pois é, uma luta muito grande fazer conteúdo de educação financeira no Brasil, com a falta de cultura de investimento que se tem, né? Mas eu acho que podemos até dar um passo atrás. A geração de renda do brasileiro é bastante comprometida, a gente está falando de R$ 2.500 de renda média no Brasil, então é um desafio muito grande a gente falar de conteúdos por vezes mais complexos e sobretudo no momento atual que tem uma dispersão de atenção muito grande, conteúdos estão cada vez mais reduzidos, a gente precisa manter a retenção e as pessoas pararem para assistir um vídeo de educação financeira e falando de dinheiro é um desafio enorme porque tem todo aquele trauma, né? Tem toda aquelas visões erradas, aquelas crenças limitantes que as pessoas têm sobre dinheiro, que é o que a gente tenta quebrar, mas guiar as pessoas na trajetória de uma boa educação financeira, passando por ganhar, economizar e investir dinheiro, não é uma tarefa fácil, sobretudo no Brasil, mas é incrivelmente recompensante a gente saber que pelo menos aquela faísca, aquela fagulha inicial a gente faz e estimula as pessoas a mudarem, a serem protagonistas de suas vidas financeiras, é sensacional. Eu imagino que meus amigos aqui, o Murilo e o Fabrício, pensem o mesmo. Fantástico. O Murilo, Favelado Investidor, vou pegar esse gancho aqui do William quando ele fala, né? Pô, a renda média, que já não já ali está na faixa dos 2,5. A gente tem aí uma dificuldade danada de educação financeira.
E eu acho que mais do que ninguém, aí, você que vem da quebrada, né, para trazer esse assunto para a gente e como é que você traz, né? Como é que você traz esse conteúdo da quebrada, né, para o mercado financeiro e como são esses desafios? Certo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, na presença de todos vocês. Conheço todos aí. Já fizemos vários conteúdos juntos. Então, a seguinte questão, né, sobre trazer um conteúdo que culturalmente, né, e pela toda a história no Brasil, a gente sabe que não foi compartilhado de certa maneira, não só com o público de baixa renda como um todo, tá, mas na grande maioria da população brasileira. O grande desafio, primeiro, é justamente mostrar que dá para começar a investir com pouco dinheiro, né? Eu falo que eu tinha essa certa crença limitante antes de ter um cliente sobre investimentos, que eu iria precisar pelo menos de 1.000, R$ 2.000 para fazer o meu primeiro investimento, né? Só que com conhecimento, e muitas vezes veio através de livros, conversas, eventos, eu descobri que com pouca grana eu já poderia começar a cuidar bem do meu dinheiro, né? Então, o primeiro desafio é esse, compartilhar essa informação que mesmo com pouco dinheiro é possível iniciar. E hoje, graças também a toda a evolução, vamos dizer assim, do mercado financeiro, da questão tecnológica também, é acessível, né? Comparado se a gente olhar 20 anos atrás, que poderia ter uma burocracia maior para você começar a investir. Agora, hoje, se a pessoa tem um celular ali na mão, né, um acesso à internet, ela já consegue fazer ali o seu primeiro investimento. E no segundo ponto é justamente na questão da comunicação, né? Eu sempre penso ali, a pessoa que está me acompanhando, sobre o seu dia a dia, né? Então eu entendo a correria, entendo que ela está no trabalho, às vezes foi para a escola, foi para a faculdade, tem suas obrigações a cuidar dentro de casa, só que a parte financeira também é importante. Afinal, ela está trabalhando, ela está estudando para ter uma recompensa maior no futuro relacionada ao dinheiro. E por que não começar a cuidar agora da grana? Né? Então, eu venho trazendo aí a comunicação mais didática possível, sempre contextualizando no dia a dia da pessoa, né? Mostrando que também eu já passei por inúmeras dificuldades que grande parte da população brasileira também passou, né? Está passando, e que não é impossível começar a guardar grana, né? Se planejar financeiramente, fazer uma viagem da hora no final do ano, comprar o seu carro, enfim, dar uma condição, uma qualidade melhor ali de vida para a família. Isso tudo começa ali a partir da educação financeira, e justamente o que o William falou também sobre a cultura dos investimentos, né, que a gente sabe que é bem rasa, bem fraca no Brasil, mas nós influenciadores, eu não digo que eu faço trabalho sozinho, longe disso. Eu acredito que cada influenciador, né, fala com um tipo de pessoa diferente para ajudar essa pessoa. E no final vai estar ajudando o Brasil a ser mais próspero de alguma maneira, né? Então, eu agradeço a todos os influenciadores, de verdade mesmo, para que a gente está focado, tá com essa missão aí de mudar a vida financeira das pessoas aí. Fantástico. Fabrício, eu vou jogar a bola para você, te colocar um pouco na fogueira e depois eu passo aqui para o Leandro para ele perguntar aqui para vocês. Mas, Fabrício, é o seguinte, pegando um conteúdo aí um pouco do que o William e que o Fábio lá no Investidor falaram, né? Assim, o conhecimento é a porta, é o caminho, né? E as redes sociais, as plataformas estão aí justamente para levar essa informação. A contrapartida é que a gente sabe do tal do engajamento. Aliás, eu estou aqui ensinando a vocês coisas que vocês já sabem muito mais do que eu. O engajamento é algo que é importante para você manter esse ritmo de conteúdo. Aí eu vou jogar uma fogueira para você, ainda a partir desses dois comentários, né, em que medida é o papel do influenciador em trazer essa informação, esse conteúdo, sendo que se você está aumentando o engajamento, ele está praticamente firme com você ali, né, num canal quase que uma linha direta, né? Então, em que medida é o papel do influenciador para poder levar essa informação e, obviamente, da responsabilidade dele? Tudo bom, pessoal? Fala, William, Murilo, Lê, Rafi. Basicamente é isso, nós somos hoje escravos do algoritmo, sabendo ou não. Quem viu aí o dilema das redes, né? Então todo mundo ou é usuário, todo mundo não, mas quase todo mundo ou é usuário ou é produtor de conteúdo e usuário, né? Então todo mundo, de uma certa forma, é escravo do algoritmo, sabendo ou não. Nós somos escravos dos números o tempo todo.
E a gente tem que fazer justamente esse discernimento. Na verdade, quem fala muito mais a pauta, né, do que está querendo é muito mais o público do que nós, né? Aquilo que o público está indo atrás. Não adianta eu querer falar sobre, sei lá, investimento em telas, mas ninguém está querendo saber sobre investimento em telas. Não faz sentido nenhum falar. Então a gente vai um pouco, obviamente, do que o público está buscando ali naquele momento, justamente para engajar, para prender a atenção e para transformar. Eu tive há um ano atrás, com um dos primeiros influenciadores de mercado financeiro, que é meu amigo há muitos anos, e a gente estava na seguinte discussão, até era, sei lá, acho que era 1h a gente discutindo, ele falando que estava entrando muito investidor porque a bolsa estava bombando, né? E eu discordei, eu falei, não, está entrando muito investidor porque as pessoas têm mais informação e elas se sentem emocionalmente mais seguras de investir. Eu, quando comecei há 16 anos atrás a investir, eu só tinha uma microsegurança porque eu trabalhava dentro de uma corretora de valores, né? Então, mas se eu não tivesse isso, eu provavelmente também não investiria. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você tem aí um leque de opções, de informações gigantescas, coisas que não tinha há 10, 15 anos atrás. E aí saiu depois essa pesquisa B3, né? A pesquisa da B3 falando que 73% dos investidores aí investem parte influenciado pelos influenciadores. Então acho que a tecnologia está transformando o mundo, né? Isso é óbvio. E a tecnologia, na verdade, também está transformando a educação financeira do país. Hoje a gente tem, sei lá, 70% de pessoas endividadas. Eu tenho certeza que esse número vai cair nos próximos anos. Vai cair para 10? Não, mas vai ser uma queda constante. Porque a partir do momento que você se depara com uma informação que te confronta, que te tira da zona de conforto, que te provoca, em algum momento você vai começar a mudar aquela atitude, né? Porque aquilo está te provocando, né? Aquilo ali o tempo todo você está se confrontando. Então acho que a tecnologia e nós, né, dezenas de influenciadores aí que estamos fazendo esse papel, a imprensa, as casas de research, hoje você consegue assinar, né, um relatório muito mais barato, coisa que não tinha há 10, 15 anos atrás, somente os grandes players conseguiam assinar um relatório de research. Então toda essa gama de pessoas, né, imprensa, research, influenciadores, tecnologia, a gente vai ter um outro país aí do ponto de vista financeiro nos próximos 10 anos. Boa. E aí, Leandrão? Pô, parabenizar os influenciadores e casas como Eleven, que conseguiu realmente mudar a linguagem, né? Então, até os anos 2000, casas de análise era aquela coisa mais técnica, né, que não era acessível na linguagem, no conteúdo, no valor. Então, eu acho que é uma grande missão realmente que foi concluída com êxito. Começa a perceber essa mudança uns anos atrás. Início dos anos 2000, mesmo com as redes sociais não tão desenvolvidas, televisão, revistas, livros não falavam de mercado financeiro, né? O brasileiro não tinha esse interesse e também não era estimulado a manifestar esse interesse. Então eu acho que é o efeito Tostines, né? Não dá para saber o que foi primeiro, mas tendo influenciadores, casas de análise fazendo justamente esse papel com uma linguagem mais acessível, o brasileiro despertou com esse interesse. Porque tem muita coisa jogando contra o brasileiro. O próprio sentimento dele, imediatista, ele prefere consumir logo do que guardar, poupar, ter os juros compostos a seu favor para consumir muito mais. Que nem o Warren Buffett fala, não compra um novo carro porque custa $1 milhão. Ele pensa os $20 mil de um carro novo aplicado a juros compostos e fala, não, $1 milhão é muito dinheiro para eu desperdiçar num único carro. Então eu queria saber dos influenciadores, o que joga contra, né? O que atrapalha o investidor a buscar sua independência financeira? Buscar justamente essa liberdade financeira. É esse sentimento que o brasileiro tem do imediatismo, de consumir e não ter paciência de esperar os juros compostos? Ou mesmo a ganância, querer atalho, né? E aí, um outro problema que eu vejo, que são as pirâmides. 15 anos atrás eu tinha um site de finanças pessoais e eu recebia muita denúncia de pirâmide. Pô, Leandro, estou me prometendo aqui o dobro da Selic sem risco. Eu falei, pô, não existe isso. Acima da Selic sem risco não existe, é golpe, é pirâmide, né? O produto muda, algum produto que está na moda, e eu tentava uma ponte com a CVM e mandava a denúncia, e falava, pô, já congelamos aí o CNPJ da empresa. Então eu queria saber como que vocês agem quando tem denúncia de pirâmide, se vocês estão todo dia realmente nessa ponte com a CVM, recebendo denúncia, tentando passar, e como é que a CVM está tratando esses casos, e também o que mais atrapalha o investidor para se desenvolver,
que vocês buscam isso, né, de ajudar a pegar na mão. Então, o que vocês estão vendo que ainda falta ao brasileiro para conseguir buscar melhores investimentos e buscar a sua independência financeira? Fala, William. É interessante ter falado, Leandrão, porque hoje mesmo eu postei e mandaram para mim, né? Eu tenho esse karma, né? Eu tenho que ficar recebendo proposta de pirâmide no meu WhatsApp. E eu postei no meu Instagram e coloquei pro pessoal, olha, é com vocês aí a legenda. E o cara nem fazer conta sabe, fala que é 5% ao dia e dobra o patrimônio em 4 meses. Né? Começa por aí, o cara nem sabe fazer conta. Mas acho que é uma conjuntura de fatores. A gente falou de baixa renda média do brasileiro, mas eu acrescentaria também a memória inflacionária que a gente tem, agora terrivelmente voltando agora para a inflação na casa de 2 dígitos nos últimos 12 meses, que é terrível, né? Tem uma matéria até da CNN falando que para um salário mínimo, só em 2021, quem ganha um salário mínimo perdeu R$61 em poder de compra e é um monstro silencioso, as pessoas não param para pensar em inflação, né? Mas a memória inflacionária, ela fez com que quem viveu a época do overnight lá, e até falando em democratização dos investimentos, naquela época o rico tinha a opção do overnight, o pobre tinha que correr para encher a despensa de casa de comida. Então acho que tem um pouco dessa memória inflacionária, assim, de você ter que gastar o dinheiro tão logo ele caia na sua conta. Mas falando do que atrapalha o investidor e pegando o gancho com vocês também, quando vocês falaram de engajamento, e isso eu sofro muito aqui do meu lado, porque a gente tem que fazer conteúdos quentes que as pessoas querem saber. Mas adivinhe você quando que a pessoa quer saber, por exemplo, de Magalu e Bitcoin? Quando já está na máxima histórica. E definitivamente não é o melhor momento para a pessoa comprar. Só que até as buscas no Google, se a gente fizer uma comparação, você vê, as pessoas se empolgam, meu celular começa a tocar, fala, como eu faço para comprar esse negócio aí de Bitcoin? Na máxima histórica. É sempre assim, as pessoas querem saber, ou o contrário também, né, quando a faca, não sei nem se é faca caindo, é faca já caiu, né, essas ações que já foram estrelas na bolsa, que hoje estão lá embaixo, as pessoas querem comprar também naquela expectativa de mudar de vida de uma hora para outra. As pessoas acreditam ao investimento, aquela chance da pessoa de mudar de vida de uma hora para outra, e por isso que acabam, inclusive, caindo em golpes, né? Os atalhos, né? Exato. O Murilo, acompanha aí o William? Claro, claro. Bom, esse ponto é bastante importante a gente mencionar. O que acontece? Hoje a gente vê, né, uma situação financeira bem crítica relacionada à vida dos brasileiros, né? Então, a gente está passando por um momento delicado relacionado à pandemia. Muitas pessoas perderam emprego, perderam, né, enfim, as dívidas aumentaram, como o William bem mencionou aí, chegando, né, um endividamento bem alto. E aí o ponto é o seguinte, hoje, com o acesso à internet, existem diversas fraudes financeiras, né, aparecendo simplesmente no conteúdo patrocinado, seja no Facebook, Instagram, YouTube, enfim, qualquer rede social. E aí o ponto, né, que inclusive foi até um ensinamento bem recente que eu tive no livro A Psicologia Financeira, inclusive é no primeiro capítulo, ele menciona que ele diz o seguinte, ninguém é maluco, né? Então as pessoas estão tomando alguma decisão financeira justamente por alguma experiência e vivência que elas tiveram relacionada ao dinheiro e acabam arriscando aquilo, né, e não calculam que podem perder essa grana. Então, fazendo aqui o contexto relacionado a uma pirâmide financeira, né, então, por que aquela pessoa está entrando numa pirâmide financeira? O primeiro ponto pode ser, de fato, ela não sabe o que aquilo é uma pirâmide financeira, né, então tem a questão da ignorância, a falta de conhecimento, mas por outro ponto, né, eu acredito que tanto o William e o Fabrício já devem ter presenciado isso também, algumas pessoas que já estão começando a estudar sobre o mercado financeiro, sabem identificar uma pirâmide financeira, ainda acabam entrando. Né? Mas por que essas pessoas acabam entrando, mesmo sabendo que tem um risco enorme de perder aquela grana, e que se ela ganhar, né, vamos olhar aqui o outro lado da moeda, se ela ganhar, necessariamente outra pessoa vai estar perdendo, porque é assim que vai funcionar uma pirâmide. E ela se sente confortável, não tem, né, peso na consciência nem nada, mas por que ela toma essa decisão? Porque justamente ela está querendo aquela mudança de vida, né, aquela transformação
no agora, ela não tem a paciência. E quando a gente mostra dados, a gente mostra casos dos maiores investidores, não só do exterior, mas também do Brasil, que o acúmulo de capital, a grande riqueza financeira veio no longo prazo, né? Então, tendo um bom conhecimento sobre investimentos, reinvestindo os dividendos, né? Que nem o Leandro falou na questão dos juros compostos também, para o longo prazo, a pessoa não vai trilhar esse caminho porque para ela vai faltar a seguinte questão, a paciência. Né? Ela não vai ter a paciência de esperar 10, 15, 20, 30 anos para ter ali uma mudança significativa na vida dela. E aí, quando a gente fala, pô, agora Selic 5,25 ao ano, né? Então, a gente vê aí a Bolsa nos últimos meses, não sabe se sobe muito, se cai muito, se anda de lado, fica naquela controvérsia. E aí, o cara tá ali com o celular na mão, vê uma possibilidade de uma pirâmide financeira, de uma aposta também, né? Que para mim é tudo farinha do mesmo saco, tá tudo ali dentro. E aí, o que acontece? Ele vai lá, coloca a grana, porque viu um influenciador, entre aspas, que eu nem considero um influenciador, esse tipo de pessoa que faz essa propaganda, sabendo dos riscos, e vende uma vida fácil, né? Vende naquela propaganda aquela riqueza financeira, aquela casona, aquele Porsche, e fala, pô, consegui tudo aqui. E a gente sabe que não foi assim, né? E quando nós, aqui eu digo influenciadores sérios, né, que estudou, que mostra a nossa grana investida, mostra ali os tombos também, a valorização, os ganhos, quando a gente fala, pô, isso aí é um golpe, né, não vai nessa, não vale a pena, muitas vezes a gente acaba sendo criticado por essas mesmas pessoas que já acompanhavam a gente, né, e vêm com o argumento, então você está falando isso porque você não ganhou dinheiro nesse investimento magnífico aqui e agora, né, ou nessa aposta aqui, que seja. E a gente sabe que, no final, essas pessoas vão quebrar a cara. E não pode responsabilizar, de certa maneira, nós, porque nós avisamos. Né? A gente está todo dia, eu vejo aqui o conteúdo dos moleques, pelo menos umas 3 vezes na semana, a gente está falando de pirâmide financeira. A gente está falando de não cair em propaganda fictícia, né, que não existe aquilo. Então, é um desafio muito grande, porque vem essa ação, esse hábito, vamos dizer assim, essa decisão financeira dessas pessoas, vem de acordo com as experiências do passado, né? Tanto que, né, voltando a falar do livro aqui da psicologia financeira, ele menciona até relacionado à Mega Sena, né? Então, por que aquela pessoa está jogando a Mega Sena, sendo que ela tem o conhecimento que a probabilidade dela ganhar é 1 em 50 milhões, se eu não me engano? Porque para ela acredita que é a única chance dela mudar de vida. E muitas pessoas olham do mesmo aspecto relacionado a uma pirâmide financeira, uma aposta, que seja. Essa pauta do Leandro é extraordinária, porque eu acho que a gente trata de pirâmide, eu acho que todo mundo aqui, sem exceção, e vocês que estão assistindo a gente, em algum momento já passou por isso, já passou no sentido de alguém oferecer, de instigar, e aí envolve muita questão do emocional. Pegando aqui alguns gatilhos, né, que o William e o Murilo disseram, Fabrício, você, neste ambiente de rede social, onde você, inclusive, como o próprio Murilo comentou, né, está disposto a enfrentar esse lado negro da internet, né, e inclusive até para perder seguidor, porque você vai entrar no embate, né? E aí, como comunicar no papel, né, do influencer, comunicar de maneira correta e tentar livrar, porque o que mais me impressiona, e aí vai a minha provocação, é que todos nós, e os grandes, e aqui o trabalho praticamente de todos os influenciadores, todo mundo leva o caminho, geralmente para o longo prazo, que é o caminho que não é um segredo, né? Mas e aí, como livrar essas pessoas desse corta-caminho, desses atalhos, Fabrício? Na verdade, o que a gente faz é informação, né? Eu costumo falar que contra números não existem argumentos. Toda vez que alguém me oferece um investimento muito rentável, eu falo, se eu bater na porta do banco, aqui na esquina de casa, e pedir um empréstimo pessoal, eu vou pagar aí, sei lá, 3% ao mês de taxa de juros. Se você está me oferecendo 4, 5, 10 ao mês, não é mais fácil você pegar esse dinheiro no banco e você mesmo investir? Para que você precisa do meu dinheiro para investir? Vai no banco, pega um empréstimo pessoal, você investe,
multiplica o seu capital, paga o banco e ainda fica com lucro. Né? É uma matemática muito simples, muito razoável. Outra coisa que eu falo, o Buffett dá 30%, né, em média, ao ano. O maior investidor do mundo dá ao ano 30% de rentabilidade, ao ano. Mas você, que é muito inteligente, descobriu uma fórmula de ganhar mais dinheiro que o Buffett mais rápido. Será que os bilionários brasileiros, ninguém sabe desse novo investimento, dessa plataforma, que agora eles chamam de plataforma de investimentos, ninguém sabe. Eu falo, ó, as maiores empresas do país, né, são auditadas pela Big Four, né? A Price, a KPMG, todo mundo sabe as auditorias, até o Morelão já trabalhou numa delas. Ué, mas essa empresa que está te oferecendo um investimento super bom é auditada por quem? Né? Por quem que ela é auditada? E agora a pirâmide ela vai se reinventando, né? Desde a época das pepitas, do bilhete premiado, tal, até agora ela vai se reinventando. E agora inventaram que tem uma garantia. Olha, se der alguma coisa errada, tem imóveis em garantia, ou tem um seguro. Ué, pega esses imóveis em garantia e vende, né? Por exemplo, se tem 100 milhões nessa plataforma de investimentos e tem 100 milhões em imóveis de garantia, porque a garantia só faz sentido se tiver exatamente o valor para devolver para as pessoas se der algum problema. Ué, por que você não vende a garantia e você mesmo investe? Para que você precisa do meu dinheiro? Então, assim, quem busca informação não cai em pirâmide financeira. Quem cai em pirâmide financeira? Eu costumo falar o seguinte, todos os dias sai na rua um golpista e um ganancioso. E aí quando eles se encontram, dá um match violento, né? Porque tá ali o cara que quer ganhar o dinheiro fácil e tá ali o cara que quer vender um sonho e ganhar em cima do outro que acha que vai ganhar o dinheiro fácil. Então, se você tiver um mínimo de informação, mínimo de discernimento, talvez se tiver ali 2, 3 neurônios, você já não cai numa pirâmide financeira. Você só cai se você realmente quiser. Fala, bom, eu sei no que eu estou entrando, é uma pirâmide, mas vou ver se essa pirâmide não quebra antes de 6 meses, vou tirar o meu dinheirinho ali e depois eu saio. Mas aí você é tão golpista quanto os golpistas. E aí a gente tem um outro problema no Brasil. Pirâmide financeira, o que dá? Entra como estelionato. Toda a pena, uma vez, não sou eu que estou falando isso, um promotor que falou uma vez, toda a pena abaixo de 5 anos é a mesma coisa que nada, significa impunidade. Então o piramideiro, para a polícia conseguir punir, ela tem que enquadrar o cara como formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tem que colocar 1000 crimes para conseguir colocar o cara na cadeia ali por 6 meses. Então enquanto também não mudar a legislação penal, a gente vai entrar numa outra questão, vai ter piramideiro porque tem um ganancioso saindo na rua todos os dias. Então, de vez em quando vai dar esse match. Fantástico. Eu vou trazer aqui o Leandro, que agora eu acho que tem uma pauta que eu também estou muito ansioso para provocar aqui os nossos influencers, que é no sentido, Leandro, do papel do influencer, mas também do nosso papel aqui, dos analistas. Porque, bom, eu sou analista certificado, o Leandro também é, né? Leandro, inclusive, é analista pleno, e nós estamos aqui diante de influências com grande nome no mercado financeiro. E aí, é isso, o William acabou de dizer, né? Poxa, mais de 70% das pessoas que foram ao mercado pela primeira vez acabaram indo por conta de algum influencer que deu a direção, deu o caminho das pedras. Mas aí, em que medida? Até que ponto tem o trabalho do influencer que não se transforma num trabalho de um analista, e até que ponto o trabalho de um analista não se transforma num papel do influencer? E aí, eu queria desenvolver isso aqui. Vou começar aqui, Leandro, você é o moderador, mas eu vou te perguntar, porque quero explorar essa tua inteligência de análise de anos de mercado aqui. Sim. E aí, assim, o analista ele está ali para, enfim, fazer as suas recomendações, mas como é que a gente desenvolve esse trabalho? Porque, afinal de contas, você também tem que influenciar o seu papel, tem que ser um influencer de análise para levar a sua recomendação. Porque tanto o analista quanto o influenciador sem público, né, ele vai estar falando para ninguém. Então, as figuras se confundem um pouco, mas ao acompanhar essas 3 figuras ilustres, eu vejo que eles fazem com maestria todo o trabalho de influenciador, cobrindo vários outros aspectos, né? Você vê que eles mudam bastante o tópico, e aí eu vejo que, por exemplo, eu e você, a gente fica mais centrado no mercado financeiro, investimentos, recomendações. E um ponto crucial que eu acho que é um grande problema, e falo com tranquilidade que eu acompanho o trabalho dos 3, eu vejo que eles nunca fizeram isso, é influenciador que não tem um CNPI, montar toda uma estrutura, um programa,
né, um vídeo de 5, 10, 15 minutos para indicar um papel. Chega no final... No final, o mesmo... Olha, pessoal, não é recomendação, mas estou comprando muito papel desse aqui. Poxa, como não é recomendação, né? Será que faria isso em outros países? E no Brasil está cada vez melhor a fiscalização, então é bom tomarem cuidado. A gente sabe que o cerco cada vez mais se fecha e eu acho realmente totalmente incorreto um influenciador sabendo que está recomendando, mas põe lá o disclaimer. Não é recomendação, mas no fundo sabe que vai influenciar, né? É isso aí. Agora eu só queria emendar vai lá. um tópico junto a esse, para eles colocarem opinião, que eu acho que é um outro grande problema do brasileiro. Uma questão que sempre foi séria dos bancos antigos, clássicos, tradicionais, onde o gerente recomendava produtos bons, né? Capitalização e poupança. Isso. Bons para o gerente, não para o investidor. E trabalhos como o da Eleven e dos influenciadores de levar informação, se hoje em dia, se atualmente o investidor entendeu que poupança e capitalização, você está perdendo para a inflação, você está perdendo dinheiro como se fosse deixar o dinheiro no colchão. Então, primeira pergunta do Rafi, depois se der, emenda essa também, se o brasileiro hoje, com um trabalho de consultorias eficientes, como a Eleven, vocês, influenciadores, estão conseguindo mudar a situação ou ainda é muito difícil? Na linha como o William explicou, que o passado explica o presente, né? Que o brasileiro é consumista por causa da inflação. Se o brasileiro que é honesto, que não vai entrar em pirâmide, sabendo que é incorreto, ele tem tanto medo e acaba ficando muito conservador e acaba deixando em produtos que não são rentáveis, mas se está mudando a situação com trabalhos de consultorias e trabalho de influenciadores. William, batata quente é sua, cara. Pô, pegaram pesado aí. Se eu soubesse, inclusive, eu usaria esse tema para fazer um vídeo para o canal. Fica a dica aqui para o pessoal de conteúdo aqui. Sobre pirâmide financeira, só um detalhe final. Depois que eu descobri que existe grupo de pirâmide para o pessoal entrar e sair rapidinho antes de quebrar a pirâmide, eu já desacreditei basicamente do ser humano, que nível que pode chegar uma pessoa de tirar o dinheiro, achar que não está prejudicando o que vai vir na frente, né? Mas, enfim, vamos focar naquelas pessoas que são salváveis, né? O cara que pensa assim, eu penso que não tem recurso. Essa questão CVM, influenciadores financeiros e analistas, é realmente uma batata quente. Eu sinto aqui, muitas vezes, não só a gente aqui, mas o mercado todo um pouco pisa em ovos nessa situação, porque a gente acompanha bastante as diretrizes da CVM e o fato, o Leandro falou bem interessante, o fato de falar que não é investimento não diz nada, a CVM orienta que é o tom da conversa, né, a assertividade no posicionamento, isso vale muito mais do que efetivamente você falar que é ou não é investimentos. Agora, tem um limiar ali, uma zona cinzenta entre a liberdade de expressão e também a necessidade de citar exemplos do mercado financeiro, de ativos financeiros, para elucidar, para você ser mais didático, versus legislação. Então a gente está falando de liberdade de expressão versus legislação. Lógico que se todo mundo tivesse ciência, fizesse um trabalho sério, como todos aqui fazem, a gente teria um mercado extremamente saudável. A gente sempre fala, quando tem que citar algum ativo, fala, cara, não copie o que a gente está fazendo. Você não sabe qual é a minha exposição ao risco, qual é o tamanho do meu patrimônio, quais são os meus objetivos financeiros. Então o investimento é uma roupa feita sob demanda. Que é o que serve para mim, não serve para você que está assistindo a gente. Só que de vez em quando você precisa não fazer análises, obviamente, e muito menos dar sinais, falar se está barato, se está caro. Eu evito a todo custo fazer isso, a gente não faz isso no canal. Para isso, inclusive, que a gente convida alguns analistas como vocês aí de vez em quando para estar com a gente, que eu acho que o bacana da história é trazer pessoas com visões diferentes de mundo de investimento, e com isso a gente vira um investidor melhor, na medida que a gente vai pincelando assim, dicas e estratégias de investimentos diferentes, e cada pessoa que eu recebo num canal ou encontro na vida presencial, eu tiro isso para mim. Mas realmente é uma dificuldade enorme. Por exemplo, a gente foi fazer um vídeo sobre a fórmula mágica do Joel Greenblatt, que tem um livrinho pequenininho, e como é que você não fala de ativos financeiros? O cara assistiu o seu vídeo inteirinho, e no final o que ele quer saber? Tá bom, se aplicar dessa fórmula, e também a gente tem todo um disclaimer para explicar aqui, tudo bem se você resolver seguir essa fórmula do Joel Greenblatt, mas não faça só isso. Tem ações para o longo prazo,
crie uma carteira previdenciária com ações, com fundos imobiliários, mas a pessoa quer, no final, saber qual é o ativo. Então, é uma linha tênue. Eu penso que a gente tem que... a gente pode, inclusive, olhar balanços ou indicadores fundamentalistas, porque isso é informação pública, mas, como vocês falaram, a responsabilidade dos influenciadores é enorme no sentido de não levarem as pessoas a comprarem ou venderem de acordo com o que eu estou falando. Inclusive, eu me sinto muito frustrado quando as pessoas fazem isso, porque, diferente de um analista que economiza o tempo da pessoa, que empresta a sua autoridade para as pessoas comprarem e venderem ativos, a nossa praia aqui é ensinar a pessoa a pescar, fazer a pessoa depender cada vez menos de mim. E quando a pessoa fala, eu comprei porque você falou, embora não seja o que a gente prega em nenhum vídeo, a gente é muito enfático nisso, penso que eu sinto muito mal quando a pessoa fala que comprou. Primeiro, que você fez totalmente errado. E segundo, que você está precisando de alguma outra pessoa para te fazer investir. Eu me sinto diminuído aqui na minha função, mas eu quero dividir essa pendenga aí com meus amigos influenciadores aí. Não quero apanhar sozinho, não. Murilão, você na timeline aí, recente aí, eu vi, eu só não me lembro se foi YouTube ou Instagram, não me lembro, mas você mesmo publicou recentemente, do caso que a gente está falando aqui agora. E aí, como é que a gente trata essa zona cinzenta aí, cara? Boa. Cara, realmente essa é uma área bastante complexa, vamos dizer assim, porque é uma linha ali tem um limite que na nossa comunicação, primeiro a pessoa tem que entender de fato que aquilo não é uma indicação. Né, e que depois a responsabilidade dela de investir ou não é dela, né? Então, o post que você falou, Rafi, foi no Instagram, né, lá do meu podcast, que realmente aconteceu no início da pandemia, né, no ano passado, que foi a seguinte situação: eu tenho uma carteira pública, né, então eu invisto meu dinheiro publicamente lá, e o que acontece? Ali eu mostro, tipo, um ponto ou outro, né, que eu tô colocando na minha carteira, mas em nenhum momento, tipo, é uma análise bem completa, assim, pro cara efetivamente olhar e falar, ah, beleza, o Murilo analisou para mim, eu vou lá e compro. Não. Então vai de linha que, inclusive, o William falou, que, pô, o meu perfil de investidor, o meu objetivo é né, as pessoas que estão vendo aquele vídeo têm outro objetivo, tem outro perfil de investidor, tem outro, aversão a risco, a questão de liquidez também. E a pessoa, às vezes, não consegue enxergar isso, né? E aí, o ponto que eu mencionei lá no vídeo que eu postei é que a pessoa que decide comprar e vender por decisão dela, não por indicação minha ou de qualquer influenciador, a responsabilidade é 100% dela. Seja ela ganhando dinheiro, seja ela perdendo. Né? E o que aconteceu foi porque no início da pandemia teve um seguidor, né, que viu lá o vídeo meu do 0 ao 100 mil, que é o meu quadro no YouTube, e comprou, tipo, 3 ações, se eu não me engano. E aí, no início da pandemia, tipo, a bolsa derreteu, né, todo mundo viu isso. E ele acabou vendendo com prejuízo, e veio me responsabilizar, né, e aí o argumento, né, que eu usei foi o seguinte: pô, cara, primeiro, sinto muito por você perder dinheiro, e segundo, é que você me mostre em qual momento do vídeo, o time, se está na descrição, que eu estou indicando aquele ativo. E eu costumo não só falar muito no vídeo, né, tipo, não compre, não é indicação, como eu também informo que aquilo tem um objetivo diferente comparado às pessoas que estão vendo aquele vídeo. Né? Então é uma responsabilidade muito grande, tá? E assim, às vezes a gente fica, não digo de mão atadas, porque acredito que os moleques devem receber muito isso também no Instagram, que a pessoa vem chamar e fala assim, tem um ativo A, B e C, qual que é melhor para eu investir? Aí eu falo, cara, não sei, né? E eu posso saber também, eu falo, mano, por que você não estuda cada ativo, cada empresa, cada fundo imobiliário, investimento de renda fixa, vê o que faz sentido para você? Porque, às vezes, o jogo da pessoa também, eu acredito que os moleques devem ter recebido, a pessoa manda assim, Murilo, você compraria tal ativo? Entre ativo A e B e C, qual que você compraria? Você gosta de tal? Então, até a pergunta muda para a pessoa tentar tirar alguma coisa da gente, para ela entender, nossa, então se ele não compraria esse ativo, eu também não vou comprar.
se ele falou que compraria o ativo A e B, eu vou aportar agora, né? Então, até a pergunta ali para tentar sugar essa recomendação, entre aspas, aqui, evoluiu, né? Vindo parte das pessoas que nos acompanham. E a segunda pergunta do Leandro, relacionado, né, à capitalização, poupança. Cara, infelizmente, grande parte das pessoas que chegam hoje, pelo menos nas minhas redes sociais, acreditam que esses são os melhores investimentos, né? Porque é aquilo que é oferecido quando ela abre uma conta corrente, né, em um banco tradicional, né, os bancões aí que a gente sempre menciona. E eu falo, pô, não é investimento, né? E, tipo, a poupança, cara, esquece, né? A capitalização, esquece também. Eu, quando trabalhei no banco, né, em 2016 para 2017, me ofereceram, né, capitalização. A sorte que eu já tinha um conhecimento básico ali sobre investimentos. Então, tipo, é uma luta muito grande ainda para a gente quebrar esse mito que poupança é o melhor investimento do mundo. Capitalização é uma grande oportunidade de você colocar sua grana ali e as pessoas não têm o conhecimento básico nem de tesouro direto, muitas vezes, né? Então é uma luta, é um caminho bem longo, mas que, como eu já disse aqui, né, em dado momento, eu não estou sozinho nessa. Então tem o trabalho dos influenciadores, tem o trabalho das casas de research, das corretoras sérias, né, como Eleven, Modal, e tá todo mundo junto aí para mudar a vida financeira e o conhecimento também relacionado à grana no Brasil. Boa. Fabricião, com você então, Rafinha passou a palavra. Você concorda que realmente tem essa zona cinzenta entre o analista e o influenciador? E nos conte também se você tem mapeado os teus seguidores, que hoje, atualmente, ainda a maior parte deles, mesmo a gente municiando de informações, ainda o maior trabalho é tirá-lo da capitalização e da poupança, né, Rafinha? É isso aí. Na verdade, eu gosto sempre dos números. Vamos voltar para eles. Quantos brasileiros hoje estão na poupança? 100 milhões. Quanto de dinheiro tem na poupança? 1 trilhão. E eu costumo falar que poupança é investimento de preguiçoso. Ah, não, mas as pessoas não sabem. A pessoa, ela tem, né, a rede social, ela tem acesso ao Google, ela vê receita de bolo, ela vê fofoca, ela vê o caramba 4, mas quando é dinheiro, não, dinheiro eu não sei, por isso que eu deixo na poupança, porque eu não entendo muito. Não. Você não quer entender, porque a informação está ali disponível bonitinha para você. A informação, o Google é a maior forma de democratização do mundo, que eu até costumo falar, se não está no Google é porque não existe, né? Porque tudo está no Google. Então não precisa nem seguir eu, ou o William, ou o Murilo, enfim, tem informação a rodo. Tem um trabalho enorme? Tem um trabalho enorme, porque a gente tem um investidor que está na poupança, mas ao mesmo tempo ele está na Bolsa de Valores, está em criptomoedas e às vezes ele arrisca um pouquinho numa pirâmide. Né? Então, o cara é uma bagunça ali, ele tenta acertar de qualquer jeito, qualquer coisa. Em relação ao papel dos influenciadores versus os analistas CNPI, é uma zona extremamente complexa, né? Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Se eu tô falando, compre isso aqui, vai ser ótimo, vai bombar, vai subir, é óbvio que eu tô ali fazendo papel de analista e eu não posso fazer isso. Quando eu estou comentando sobre um papel ou por que eu comprei, por mais que eu fale que não é uma recomendação, mas vai influenciar. Vai influenciar, mas ao mesmo tempo eu estou falando que não é para a pessoa... É uma zona extremamente complexa. E ao mesmo tempo, se nenhum influenciador puder falar absolutamente nada de uma ação, também o mercado com certeza desaquece e desacelera muito, né? Porque são os influenciadores que trazem a maior parte do público. Até onde eu vejo o influenciador, estou falando do ponto de vista de ação, estou falando do ponto de vista de renda variável, ele acrescenta 1000 vezes mais do que atrapalha. E a grande maioria, esmagadora maioria, eu chutaria aí, 95% dos influenciadores, tem um cuidado, uma mega cautela de não influenciar a ponto da pessoa fazer aquilo porque ela está tentando movimentar o papel de uma forma artificial, ou ela está tentando dar uma recomendação de compra. Acho que 95%, quase 100% dos que eu conheço são extremamente sérios, extremamente cuidadosos com isso, mas que é uma zona extremamente ali cinzento, que pode o que não pode falar. Talvez se todos os influenciadores seguirem à risca, talvez você não possa falar absolutamente nada de ação, você não pode nem comentar
sobre nenhuma ação, mas isso, ao meu ver, prejudicaria o mercado como um todo, não seria benéfico para ninguém. Agora, em relação ao analista, por exemplo, numa casa como a Eleven, né? A Eleven é a casa mais conceituada do país. Tem vez que a Eleven solta um relatório, o papel oscila 8%, 9%. Por quê? Porque todos os grandes players, todos os grandes bancos, todas as tesourarias assinam Eleven, né? É a casa de research. Dá para comparar o meu conhecimento com o analista da Eleven? Não, não dá. Sou muito realista. Por mais que eu tenha muitos anos de mercado financeiro. Por quê? Porque o analista fica olhando ali, esmiuçando a empresa, ele está falando com um monte de gente o tempo todo, então não dá para comparar. Eu acho que o nosso papel, né, de todos os influenciadores, é muito mais de complemento, né, de trazer ali uma certa segurança, mas obviamente a informação de uma casa de research é infinitamente mais refinada, senão a tesouraria de um grande banco estaria vendo o meu canal, ou do William, ou do Murilo ali tomando as decisões, e não, a tesouraria dos bancos está assinando o relatório do Eleven para tomar as decisões. Olha, é fantástico essa discussão e, caramba, quanta informação que a gente deu aqui. Aliás, para falar com os influenciadores, a gente vai ter aqui, a gente pode vir até amanhã com muita coisa nova no sentido do dia a dia, tanto das dificuldades quanto no propósito de cada um deles. E o que eu consigo concluir até agora, nesse bate-papo extraordinário, é que tudo vem do público, né? Vem da aceitação do público, porque a gente falou um pouco das coisas do lado negro da internet, do sentido das coisas que são que oferecem retornos rápidos e dos próprios produtos que às vezes são amplamente disseminados, como poupança, título de capitalização que hoje não deveriam nem estar aí, mas enfim, poupança está aí, 1 tri sendo aplicado, né? E na verdade a exigência vem muito do público. Desse lado negro, viraliza muito rápido. Hoje eu acho que a própria autodefesa que vem dos influenciadores e dos analistas, isso tem um ponto em comum muito forte, que é isso. Viraliza muito rápido. Tem um vídeo na internet de alguém famosinho falando, olha, é o robô da NASA que está aqui, né, explodindo as recomendações, que o negócio viraliza e tudo cai por terra imediatamente. Por outro lado, a responsabilidade, aí é o lado positivo da coisa, seja num processo de análise ou num processo de influência, para que no final das contas, você que está aí do outro lado, possa tomar a sua melhor decisão de investimento com base no seu perfil, acaba atrelando isso, né? Então, é fantástico essa parte, e isso muito me motiva, porque desde que o outro lado saiba o papel de cada um e os limites dele, ponto. Eu acho que está aí, eu acho que temos que ser criativos mesmo. Todos nós aqui, é uma zona cinzenta, é verdade, isso é uma questão regulatória, a gente tem que trazer alguém da CVM aqui para discutir isso com a gente, mas está aí, nesta transformação de mercado que a gente vive de maneira exponencial, provocar essa discussão para mim já é extraordinário. William, eu quero trazer agora uma outra, vamos trazer um lado agora positivo, vamos deixar essa negatividade, pirâmide, retorno rápido, robô da NASA de lado. Deixa eu trazer a coisa boa aqui, cara, do papel de vocês, né, a resultante disso. Você consegue extrair aí uma história bacana, algo que, poxa, que alguém... Certamente todos nós aqui temos uma história de alguém que, poxa, que mudou de patamar, mudou de vida, de uma informação, às vezes uma vírgula, cara, apenas um pequeno, o cara toma uma decisão e leva lá. Conta uma história aí pra gente nesse sentido, eu queria ouvir os três sobre isso. Rafi, o robô da NASA, infelizmente, você não inventou, não. Ele existiu mesmo, né, cara? Não foi um exemplo aleatório da sua cabeça. Mas não era da eu queria... NASA, não. Mas não era da NASA. Era da NASA. Era da NASA. Era o robô da NASA. E chegou e aí a gente tá falando de influenciadores, a gente... Pô, o trabalho desses caras aqui que estão comigo aqui é fantástico, fenomenal. O pessoal contrata algum ator que o ator também não sabe o que tá falando e vai lá e faz propaganda dessas coisas. É bizarro. Mas enfim, eu queria só fechar o último assunto rapidinho, que a gente falou de influenciadores e analistas. Eu quero dizer que o nosso trabalho se complementa. Isso que ficou para mim de final aqui nesse bate-papo nosso,
que inclusive no começo da carreira de talvez todo educador financeiro, você quer pregar para as pessoas cuidarem do próprio dinheiro, gerirem a própria carteira, só que aí você começa a ir para o mundo real, você vê, peraí, nem todo mundo tem aptidão, tem tempo, tem discernimento para fazer essas escolhas, e frequentemente a pessoa vai se dar muito melhor se ela focar naquilo que ela mais sabe fazer na vida, aprimorar os seus conhecimentos para aumentar o valor da sua hora de trabalho. Então, e principalmente no Dinheiro com Você, gosto de trazer pessoas, teses diferentes, eu nunca quis que virasse uma seita o meu canal, sabe? É ao contrário, cada pessoa que vem aqui, eu aprendo e a audiência também aprende. Mas, cara, tem muita mensagem bacana, assim, todo dia a gente recebe, a vantagem do Instagram é que tem essa proximidade, né? As pessoas mandam direct pra gente, e não é falsa modéstia, o cara fica falando, pô, você mudou minha vida, hoje eu não devo mais. Mas, cara, os educadores financeiros são como nutricionistas, você não muda a vida de ninguém. É quase como aquela pessoa que tá, sabe, é uma analogia forte, e em todas analogias por sinal, mas quando a pessoa, como se fosse um drogado, o drogado fala assim, cara, eu posso falar o que eu quiser na cabeça dele, enquanto a pessoa não pegar e falar, mudar a minha vida, quero mudar, ela não faz nada, e a pessoa é a protagonista, como é difícil mudar a realidade financeira, foi a pessoa que economizou, foi a pessoa que tomou uma dívida, que postergou um consumo, não foi imediatista, tudo isso não é a gente como educador financeiro que faz, mas fazer parte desse estalo inicial aí, de acordar as pessoas, e a gente falou aqui, né, de investimentos ruins, de bancões, que tradicionalmente é o que manda no Brasil. Eu brinco assim, se a gente sair um pouquinho da nossa bolha, é que a gente fala muito entre si, né? Mas se a gente for pra rua e falar para as pessoas, ó, eu invisto na Bolsa de Valores, automaticamente as pessoas vão achar, pô, esse cara é tipo um lobo de Wall Street. Se falar isso no churrasco da família, então, a pessoa fala, pô, esse cara aqui deu certo na vida, deu gente na vida. Ele investe na Bolsa, vai ver o cara tem uma Oi BR ali comprado. Então, fazer parte desse movimento, dessa cultura de levar mais informações, o Murilo e o Fabrício falaram, né, da facilidade que você tem de entrar no mercado e investir valores mínimos, isso aí é gratificante. Claro que todo canal de educação financeira é um negócio, o pessoal esquece disso, né, acha que os vídeos saem de nada, que a gente não tem equipe aqui para produzir os vídeos, mas, sinceramente falando, eu, sobretudo, que abandonei a minha empresa, que eu criei, trabalhei 15 anos nela para fazer esse canal aqui, e a gente fazia relógio de ponta, e relógio de ponta você não tem propósito nenhum para fazer, você tem que fazer aquilo que o Ministério do Trabalho e o Inmetro obrigam você a fazer. Se for para fazer mais do mesmo, eu não faço, e eu tô aqui porque é muito gratificante, muda a vida, muda meu dia quando eu recebo um comentário desse jeito, e fazer parte, mesmo que minimamente disso, é a razão e explica toda a motivação de trabalhar hoje, mais do que eu trabalhava naquela época, mesmo sendo financeiramente independente. Mano, Murilo, da quebrada transforma muitas vidas também, né? Sim, sim, graças a Deus. Bom, cara, o trabalho de ser educador financeiro, influenciador, como o William bem disse, cara, é muito gratificante, porque a gente recebe depoimentos todos os dias de transformação mesmo da vida financeira de uma pessoa. E que, às vezes, a gente não consegue enxergar isso, vamos dizer assim, muito de perto, porque, basicamente, nosso trabalho é 100% digital, estamos aqui com uma câmera na frente, e a gente não sabe, muitas vezes, o dia a dia das pessoas, né, que estão acompanhando aquele vídeo. A gente tem uma certa noção, tal, porque conversa e troca ideia no direct. Mas teve um depoimento que, sem dúvida, eu acredito que eu nunca vou esquecer. Né? O nome dele é Thiago, e ele é um ex-presidiário. Né? Ele mandou mensagem para mim, disse que começou a me acompanhar porque tinha visto uma reportagem minha na TV, e que ele viu, tipo, eu saí do mesmo lugar que ele, basicamente. E que ele estava pensando em fazer coisa errada de novo, ilícita, e que ele começou a se inspirar porque ele viu, entre aspas, ele em mim, tá ligado? E a partir disso ele começou a trabalhar, começou a guardar grana, e até que ele comprou a primeira ação na bolsa, né? E ele se intitula hoje ex-presidiário investidor. E ele fala que eu tive uma grande influência em si para ele se tornar um investidor hoje. Então, né, esse o caminho, foi o que mais me causou uma emoção, de fato.
e que eu falo, pô, o nosso trabalho é importante, né? Não digo só do Favelado Investidor, mas do William, do Fabrício, da Eleven, do Leandro, do Modal, enfim, todos os influenciadores, porque a gente está mudando o Brasil, né? Poucas pessoas enxergam isso, mas o Brasil, eu acredito, eu tenho uma grande convicção que o Brasil vai evoluir muito, tá? Como sociedade, como na parte econômica, como na parte financeira das pessoas, inovação tecnológica, o Brasil vai se tornar mais próximo, né? A gente sabe que tem inúmeros problemas aí que devem ser combatidos, mas que cada um está ali na sua linha de frente, né? A gente aqui como parte de educador financeiro, para mudar pouco em pouco, né? Um passo de cada vez ali na vida financeira de uma pessoa. Então esse foi o depoimento aí, o caso que sem dúvida eu acho que eu nunca vou esquecer. Fantástico. Fabrício, depoimento bacana, assim, várias, e assim, o Murilo falando, eu acabei de me lembrar de... Agora, Leandro deve ter também as histórias, né? Assim, com certeza a gente acaba impactando, né? Como eu disse para o William, muda uma vírgula e o cara se transforma, né? Nós somos nutricionistas, porque a gente dá ali a recomendação no sentido de o caminho das pedras, né? E a pessoa, na disciplina dela, no jeito dela, muda. Conta pra gente aí da sua história e quanto disso, né? Gratificante, eu acho que essa é a primeira palavra, mas do que vem dos impactos disso, né? Eu acho que pessoas que quando passam a investir, acessar, serem informadas, elas tomam melhores decisões, né? E aí os impactos disso na vida das pessoas. Exatamente. Às vezes as pessoas veem onde a gente está hoje, né? Eu viro e mexe e recebo às vezes um comentário, você é playboy, você não sei o quê. Aliás, inclusive ontem eu respondi, falei, olha, se nascer num AP de 50 metros quadrados, morando em 5 pessoas, ser playboy, sou playboy. Então, eu falei, eu tenho uma história, não sou filhinho de papai, não nasci na comunidade, mas sou um classe média bem sofredor, que deveu o colégio, deveu o condomínio, enfim, onde 90% das brigas em casa foi por causa de grana, né? Que eu acho que é o que representa os lares brasileiros aí. Pesquisa fala, os grandes motivos também de separação é questão financeira. Quando começa a faltar dinheiro ali, acarreta um monte de problema. E a educação financeira, eu diria que ela resolveria talvez aí 1/4 dos problemas do país. Pensa comigo de uma forma bem pragmática. Vamos supor que todo mundo tivesse educação financeira. Vamos supor que todo mundo, o primeiro dinheiro que entrasse, guardasse. Vamos supor que todo mundo tivesse um comportamento empreendedor. Vamos colocar o país dos sonhos aqui. Olha o que isso acarretaria. Bom, se todo mundo guarda dinheiro, isso obviamente vai impactar na violência, né? Todo mundo sabe que a pobreza e a violência andam juntos. Não estou falando que quem vai assaltar é justificado para sem grana, mas falando que numericamente e estatisticamente a pobreza e a violência andam lado a lado. Agora, se a pessoa ali acabou de perder o emprego, mas ela tem ali uma reserva, não estou nem falando da reserva de emergência não, estou falando do dinheiro que ela juntou, ela consegue se manter por 3, 4, 5 anos, concorda que ela consegue ficar muito mais tranquila, né? Ela tem muito mais tempo ali de se reinventar. Se ela tem o hábito de ter educação financeira, ela tem o hábito de gostar de aprender sobre educação financeira, ela tem o hábito também de aprender sobre outras coisas, né? Com certeza ela não vai só aprender sobre educação financeira, ela vai aprender, sei lá, sobre filosofia, sobre política, sobre uma porrada de coisa. Educação né? Impacta 1000 coisas. E aí eu peguei um depoimento que por um acaso chegou ontem, né? Mas igual os meninos, né? Chegam depoimentos todos os dias, né? De pessoas, mas esse aqui chegou do Daniel Furlan, até vou falar o nome dele aqui porque eu acho que não tem problema nenhum. Ele falou assim, Fabrício, eu queria dizer que suas dicas me ajudaram a tomar a melhor decisão no sentido de morar de aluguel. Que eu cresci, né, falando, olha, que até hoje minha mãe fala, você precisa ter onde morar, né? Não, mas eu tenho onde morar, caramba. Só não é meu, mas eu tenho onde morar. Mas a crença do brasileiro é que quem tem sucesso é quem tem um imóvel. E aí a gente está quebrando essa crença. Você pode ter um imóvel, se você realmente puder, mas talvez na sua condição você não possa. E aqui ele está falando isso. Decisão no sentido de morar de aluguel. Posso ter vendido o meu próprio, né? Ele tinha um imóvel e vendeu e está morando de aluguel. Basicamente, preciso de um apartamento maior e mais bem localizado, pois nesse perfil eu teria que gastar todas as minhas economias, ou seja, ele iria imobilizar
todo o dinheiro dele em um único ativo que não tem tanta liquidez, como a gente sabe que é o caso aí de um imóvel. Aí ele fala, decidir morar de aluguel por um tempo e acumular mais patrimônio, para aí sim conseguir comprar algo legal com mais segurança. Obrigado por todo o apoio e parabéns pelo trabalho que ajuda tantas pessoas. Você é fera, um abraço, Daniel Furlan. Então, assim, se às vezes ajudou a mudar, por que às vezes se ajudou a mudar de vida esse cara? Porque esse cara ia pegar todo o dinheiro dele, sei lá, se ele mora num apartamento de 2 quartos, ia comprar um apartamento de 3 quartos, beleza. Obviamente ele ia ter mais gasto com o apartamento de 3 quartos, né? O condomínio, IPTU, tudo iriam aumentar. Só que pode ser que amanhã ou depois ele perca o emprego dele. Nem sei se ele trabalha em algum lugar, se ele é empresário, ou sei lá o que ele faz. Mas poderia ter um sério problema. E o que ele ia ter? Ele ia ter um apartamento mais confortável para a família dele, ok, que legal, mas não teria dinheiro investido, não teria ali talvez uma reserva de emergência, não teria absolutamente nada. Então esse tipo de comportamento, né, que a gente muda numa pessoa, literalmente pode ter mudado a vida dela. Porque amanhã ou depois ele pode passar aí por um perrengue que ele vai falar, putz, graças a Deus eu tô tranquilo aqui, tenho 5 anos para conseguir me readequar de novo, reformular a minha vida. Então, a educação como um todo, e aí eu sou um mega defensor, né? Eu sou filho de professor, eu sou sobrinho de professor, eu sou neto de professor, então, o que mais tem na minha família são professores. A educação transforma sim o país. Eu nem acredito que dá pra gente melhorar a educação do Brasil. Já falei algumas vezes isso. A gente tem que revolucionar. Tem que ir lá pegar a Coreia do Sul, tem que pegar esses países que pela educação fizeram uma revolução, ver o que dá para a nossa realidade, para trazer para a realidade Brasil, que é uma outra realidade, e aí sim a gente consegue transformar. Mas para quem está vendo aqui, ó, não importa o que você vai fazer da sua vida, a tecnologia tem que estar atrelada. Ah, mas eu quero ser médico, beleza. Mas a tecnologia, o marketing digital vai ter que estar atrelado à sua profissão. Hoje mesmo, estava aqui almoçando aqui antes de vir para cá, aí eu estava conversando com a saladeira, nem sabia que existia isso. A mulher que faz saladas, né, no buffet ali por quilo, chama saladeira. E ela falou, Fabrício, não, Deus vai me abençoar, tal. Eu falei, amém. Mas primeiro você precisa também fazer a sua parte, né? Se você faz exatamente a mesma coisa, por que você vai ter um resultado diferente? Pois é. Imagina isso, você ali no YouTube, ensinando as pessoas a fazerem saladas e etc. Começou a abrir ali, a gente ficou ali quase 40 minutos conversando, começou a abrir a visão. Isso vale para a moça que faz salada, vale para a mulher que faz faxina, e as pessoas querem saber como limpar, como economizar produto de limpeza. O digital tem que estar atrelado à sua vida. O digital tem que estar atrelado à sua vida de empreendedor, o digital tem que estar atrelado à sua vida financeira. Não importa o que você faça. Quem não tiver no digital vai ficar para trás. Isso é fato. E, Rafi, só uma palavra final sobre isso e passar a voz para você. Eu acho que tudo isso é muito maravilhoso, porque eu mesmo, quando eu acabei o colegial, precisei aprender sobre investimentos. Para a minha família, eu não tinha onde buscar informação. Eu não tinha Barça em casa, que era muito cara, tinha que ir na biblioteca municipal pegar os livros. Hoje não. Também. Com qualquer celular, você tem acesso a tantos influenciadores. Só o cuidado de buscar pessoas sérias como eles três, porque hoje em dia, com qualquer celular também, você pode virar um influenciador e colocar um pouco de dinheiro e impulsionar e aparecer para muita gente. Então, pessoal, tenham esse cuidado de buscar pessoas sérias, porque também tem os dois lados da história. Mas usufruam, né, desse momento com muita informação na palma da mão de vocês. E acho que é isso a grande revolução para o brasileiro. Sem sombra de dúvidas alguma. Olha, extraordinário esse painel. Por mim, eu ficaria aqui por mais 1 hora e meia. Mentes brilhantes aqui que influenciam, que são responsáveis, mentes que analisam e que são responsáveis e que cada um sabe o seu verdadeiro papel para essa transformação de mercado, para essa revolução, seja para o lado da educação ou para a decisão. Eu costumo dizer que é uma linha muito parecida com o que o Fabrício disse, né, que as pessoas que acessam o mercado de alguma maneira acabam tomando melhores decisões e, portanto, faz uma sociedade ter melhores decisões, e isso vai impactar em outras áreas, não só econômica, mas na política, na social, entre outras frentes importantíssimas. Então, quero muito agradecer
a todos vocês três, Murilo, William e Fabrício, por esse painel extraordinário, por esse bate-papo muito bacana. Leandro, muito legal também tê-los aqui. A Eleven Sessions está aqui no seu finalzinho do seu segundo dia. Amanhã ainda tem bastante coisa legal. Eu volto também num painel junto com o Julius de Kemper, né, e outros assuntos extraordinários. Turma, muitíssimo obrigado. Leandro, muito obrigado a você obrigado também. A vocês. Vamos que vamos e até mais. Há 6 anos nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.